Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quiseste que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é dia 24 de abril de 2020, sexta-feira. Nós queremos meditar o Evangelho, confiando na misericórdia, no amor de Deus, que sempre promove a vida, porque Ele é o nosso alimento. O Evangelho de hoje é João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que iam fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: Fazeis sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos cinco pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O milagre da multiplicação dos pães, narrado pelos evangelhos sinóticos, bem como pelo evangelista São João, ele prefigura a superabundância deste único pão de sua Eucaristia, onde Jesus se faz alimento para saciar a fome de toda a humanidade. Meus caríssimos irmãos e irmãs, quando Jesus passa do mar da Galileia, ele vê uma grande multidão acompanhar, e essa multidão acompanhava Jesus por causa dos sinais, dos milagres que ele fez para tantos doentes. Era uma multidão. Um homem que transformou a água em vinho, um homem que já tinha caminhado sobre as águas do mar, um homem que ressuscitava os mortos, que fazia os coxos caminhar, os cegos enxergar, os surdos ouvir. Esse homem só podia atrair uma grande multidão. Então Jesus subiu a montanha na Bíblia é o lugar da oração. Jesus sobe para orar, para falar com Deus. Então ele, olhando para aquele número de pessoas, ele indaga a Filipe: "Onde vamos comprar pão para alimentar todas essas pessoas?" Então Filipe diz: "Senhor, nem 200 moedas de prata seriam suficientes para alimentar todos eles." Em outras palavras, ele disse que praticamente 2/3 de um ano de trabalho não seria suficiente para alimentar essas pessoas. Então foi quando o André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Olha, tem uma criancinha aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixes." E apresentou para Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, essa oferta, essa apresentação de André,
daquilo que era de uma criança, tem sinais tão bonitos. Alguns dizem que foi nesse momento que nasceu o grupo de coroinhas da igreja. Uma criança que aparece com os pães e os peixes. Mas é muito bonito porque esses pães não eram de trigo, era de cevada. Então mostra que era o pão do pobre, não era o pão do rico. E a quantidade é muito significante, porque Santo Hilário, ele diz que os discípulos dizem que tem apenas 5 pães e 2 peixes, porque 5 pães significam justamente os 5 livros da lei, aqueles livros duros do Pentateuco. E os 2 peixes eram os alimentos dos ensinamentos dos profetas e de João Batista. Então era assim que viviam eles. Então o que Jesus faz nesse contexto? Ele abençoa os alimentos, ele abençoa os pães e começou a distribuir ele mesmo. Interessante é que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus confia aos discípulos, aos 12 discípulos, por isso que são 12 cestos. Mas aqui no evangelista São João, é ele mesmo, o próprio Jesus, que vai dar o pão, para mostrar que ele é aquele que se faz pão, que se faz alimento para saciar a fome da humanidade. E o interessante é que conforme Jesus entregava os pães se multiplicavam nos cestos, e um milagre que encantou a todo mundo. A prova maior disso é que queriam fazer de Jesus um rei. Queriam fazer de Jesus um rei. Um milagre assim muito grande, que eles tentaram transformar Jesus naquilo que ele não era. Que ele não era um rei. Não um rei desse mundo, porque como ele disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Jesus veio nos libertar completamente. Não era simplesmente resolver um problema social. Jesus veio resolver o problema da alma, da humanidade, da vida da pessoa inteira, porque Jesus se preocupa com o ser humano integral, corpo e alma. Então ele sacia a fome desses 5.000 homens. O evangelista Mateus, ele chega a citar que 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então, os estudiosos dizem que esse número pode chegar entre 10.000 a 20.000 pessoas. Com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou todos esses. É um grande milagre, encantou todo mundo e disse: é o nosso rei, aquele que veio libertar a Israel, um líder político. Então, a vontade de proclamar o rei era muito grande, só que Jesus não queria. Ele foi proclamado rei, foi na cruz. As expectativas messiânicas na Palestina daquele tempo foi realmente uma decepção, porque Jesus mostrou que o seu reino não era deste mundo. E realizando esse milagre, Jesus nos aponta para a Eucaristia e nos aponta para a vida. Quando sacia a fome, ele garante a vida. Amanhã, hoje, o Supremo Tribunal vai votar sobre a questão do aborto. E nós não podemos permitir que o aborto seja lei no Brasil. Vamos todos fazer a nossa oração, nos manifestarmos a favor da vida, porque isso é o que vale. A vida é dom de Deus. Deus dá, Deus tira. Os homens não podem legislar as leis que tiram a vida, que vai impedir alguém de nascer. Só Deus pode fazer isso. Então vamos rezar por todas as pessoas que precisam de conversão. E rezar também por esses ministros do Supremo, porque não é nem dever deles legislar. No Brasil, nas leis do Brasil, quem deve legislar é o Congresso e não o Supremo, mas infelizmente está tudo mudado no Brasil. Vamos pedir a misericórdia de Deus, pedir ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção, para a sua glória se manifestar em nós e através de nós. Deus Pai de bondade, toca no coração desses ministros, mas também toca no coração de cada um de nós, que precisamos confiar na Tua presença, que Tu és o alimento que transforma a nossa vida, que sacia a nossa fome, a nossa sede. Que nós devemos buscar no Senhor. O Senhor vai nos alimentar e transformar a nossa realidade. Oremos. Guardai, ó Deus, no vosso constante amor aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, que não se inscreveu, dê o seu like para manifestar se você está gostando ou não daquilo que nós estamos partilhando aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.